Bom, vamos lá. Hoje a gente vai decifrar o código mais fundamental de todos. Aquele que é, literalmente, o manual de instruções por trás de tudo que tem vida. O DNA. Para pensar nisso por um segundo. Um código, dentro de cada uma das nossas células, que tem o projeto completo para construir. Bem, para construir a gente. Parece coisa de ficção, né? Mas como é que isso é possível? É exatamente o que a gente vai descobrir. Então, para começar, vamos entender de um jeito mais geral o que é, afinal de contas, essa molécula tão poderosa. Aqui é a base de tudo. O nome formal, aquele nome comprido, é ácido desoxirribonucleico, ou DNA. De forma bem simples, é a molécula que carrega absolutamente todas as instruções genéticas para formar, desenvolver e manter um organismo funcionando. É como se fosse o projeto de engenharia da vida. E o que é que essas instruções definem na prática? Coisas que a gente vê todo dia. A cor do olho, a altura, como os órgãos funcionam, até mesmo predisposições genéticas para certas condições de saúde. Basicamente, o DNA comanda a produção das proteínas, e são elas que fazem o trabalho pesado no nosso corpo. Certo. Agora que a gente já tem uma ideia do que o DNA faz, vamos dar um zoom. Vamos ver de perto como essa molécula incrível foi descoberta e como é a sua famosa estrutura. Olha, a jornada para decifrar o DNA foi longa, viu? Começou lá em 1869 com um cientista suíço chamado Friedrich Miescher. Mas o grande momento, o ponto de virada, foi em 1953. Foi quando James Watson e Francis Crick, usando dados essenciais da brilhante Rosalind Franklin, finalmente revelaram a estrutura que mudou a biologia para sempre. E que estrutura é essa? É a famosa dupla hélice. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa escada de corda, daquelas de parquinho, e torcer ela. Essa forma não é só bonita, ela é genial, super eficiente para guardar e proteger toda a informação genética. E do que é feita essa escada? Bom, os corrimãos, as laterais dela, são feitos de uma sequência de açúcar, a desoxirribose, e um grupo fosfato. Agora, os degraus. Os degraus é que são a parte importante. É neles que a informação de verdade está escrita e eles são formados pelas bases nitrogenadas. E aqui que está o pulo do gato. Existem 4 tipos de bases. As letras do alfabeto da vida: adenina, timina, citosina e guanina. O mais legal é que elas têm uma regra de encaixe super simples, mas que é muito poderosa. A sempre se liga com o T e C sempre se liga com o G. É essa simplicidade que permite que a vida seja tão complexa. Incrível, né? Ok, então a gente já entendeu a estrutura. Mas como é que essa escada torcida se transforma em vida? Agora a gente vai sair da arquitetura e entrar na função. A tarefa número 1 do DNA é uma só: guardar as receitas para fabricar proteínas. E as proteínas fazem praticamente tudo no corpo. Elas formam músculos, são enzimas que aceleram reações químicas, são hormônios. Elas são as verdadeiras operárias. E como o código vira ação? Basicamente em 2 etapas. Primeiro, na transcrição. Uma parte do DNA é copiada para uma molécula mensageira, o RNA. Pensa no RNA como um bilhetinho. Depois, na tradução, esse bilhetinho é lido por uma fábrica dentro da célula que vai montando a proteína certinha, peça por peça. Além de dar ordens, o DNA tem outra função vital. Ele precisa se copiar. Toda vez que uma célula vai se dividir, todo o DNA dela é duplicado, com uma precisão absurda. Esse processo, a replicação, garante que cada nova célula receba um manual de instruções completo. É por isso que a gente cresce e se cura de um machucado. Então, só para organizar as ideias, um gene é um pedacinho específico do DNA com a receita para uma tarefa. E para esse fio gigante de DNA não virar um nó completo, ele é todo empacotado de forma super organizada em pacotes chamados cromossomos. E quantos pacotes desses a gente tem? Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Eles vêm organizadinhos em 23 pares. A gente herda 23 de um dos pais e 23 do outro. E é por isso que as características se misturam. Tá, toda essa biologia é fascinante, mas e no mundo real? Qual o impacto disso? Vamos ver como entender o DNA já está mudando o mundo ao nosso redor. E o impacto, gente, é gigantesco. Na medicina, temos testes genéticos para descobrir doenças e criar tratamentos sob medida. Na ciência forense, o DNA resolve crimes e define paternidade. Na agricultura, ajuda a criar plantas mais fortes. E na biotecnologia, é a base para as vacinas mais modernas. Está em todo lugar. Agora, alguns fatos impressionantes para ter uma ideia da escala disso tudo.
Se a gente pudesse pegar o DNA de uma única célula humana e esticar, ele teria cerca de 2 metros de comprimento. Pensa nisso, 2 metros de informação compactados num núcleo que é microscópico. É uma engenharia absurda. E apesar de sermos todos tão diferentes por fora, o DNA de qualquer ser humano no planeta é 99,9% idêntico ao de qualquer outro. Esse 0,1% é que faz toda a diferença. Mas no fundo, somos muito, muito parecidos. Agora, para explodir a cabeça de vez, multiplica essa complexidade pelo corpo todo. A gente tem por volta de 37 trilhões de células no corpo, e quase todas elas carregam uma cópia completa desse manual de 2 metros. A quantidade de informação é astronômica. E sabe aquele 0,1% de diferença? É aí que a mágica acontece. O DNA é o motor da evolução. Pequenas mudanças no código, que a gente chama de mutações, acontecem o tempo todo. A maioria não faz diferença. Algumas são ruins, mas de vez em quando uma mutação dá uma vantagem. E é essa variação que permite que as espécies se adaptem e evoluam. Então, no final das contas, o ponto central é este. O DNA é muito mais que uma molécula. É o código que literalmente transforma a informação em vida. É um fio que conecta a gente com tudo que já viveu e tudo que ainda vai viver neste planeta. E isso nos leva a uma última reflexão. O DNA é a linguagem mais antiga da vida, escrita ao longo de bilhões de anos. Agora que a gente está aprendendo não só a ler, mas também a escrever nessa linguagem, o que será que o próximo capítulo dessa história vai dizer? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.